Olá, meu nome é Matheus Eduirdes e juntamente dos meus colegas Brian Luiz, Gustavo Moraes e Matheus dos Reis Casarim, iremos apresentar o nosso trabalho 2 da disciplina de Introdução à Modelagem Computacional da UFJF. O objetivo da questão 1 é usar o método de Monte Carlo para determinar o volume da interseção de três cilindros. Para isso, fazemos importação de alguns pacotes, como Math, NumPy, Random, e inicializamos algumas variáveis importantes para a resolução do problema, como a altura do cilindro, raio e algumas listas que serão usadas para armazenar os melhores resultados. Implementamos um laço para fazer a geração de valores randômicos para as coordenadas x, y e z. Para cada ponto gerado, fazemos o cálculo das curvas dos cilindros e esferas, de forma a delimitar se determinado conjunto de pontos está dentro de um sólido. Então, definimos os pontos que estão pertencentes ao cilindro 1, os pontos pertencentes ao cilindro 2 e 3. E pelo método de Monte Carlo, nós escolhemos os pontos randômicos que estão dentro da interseção dos cilindros, e nós salvamos esses pontos numa lista. Ao sair desse laço, imprimimos os raios máximos encontrados para os eixos x, y e z. E então, fazemos o cálculo do volume da esfera de raio unitário, encontrando o valor de 4,18. E também fazemos o cálculo do volume da esfera que foi encontrada pelo método de Monte Carlo, considerando que os seus pontos de raio máximo sempre variam a cada execução. Por fim, plotamos três gráficos, sendo o primeiro deles uma representação espacial para os valores randômicos gerados para x, y, z. O segundo gráfico é uma representação dos três cilindros encontrados a partir do método de Monte Carlo, bem como a sua interseção. No último gráfico, temos a representação espacial da esfera encontrada na interseção dos três cilindros, usando o método de Monte Carlo e a geração de números randômicos. Para resolvermos o problema da segunda questão, nós importamos três bibliotecas, das quais a Random se torna a mais importante entre elas, por gerar números pseudo-aleatórios bons para podermos usar o método Monte Carlo. As funções utilizadas são para nos auxiliar na criação de uma tabela, na manipulação de uma classe dict do Python e para plotarmos gráfico com as médias parciais dos resultados obtidos. A classe dict será utilizada tanto na primeira questão quanto na segunda, para nos auxiliar na organização do código. Para resolvermos o problema da primeira questão, deveremos tirar uma bolinha aleatória da primeira caixa e passarmos para a segunda. Em seguida, deveremos tirar uma bola aleatória da segunda caixa e verificar qual cor ela seria. Após fazermos isso algumas vezes, nós salvamos médias parciais. Após serem feitos mais alguns testes, nós temos uma média final. Observando os resultados, podemos inferir que o método Monte Carlo, apesar de ser completamente aleatório, não se distancia muito do valor real que deveríamos alcançar em um universo perfeito. Também podemos observar que os números parciais que tivemos, eles não se distanciam tanto assim da média esperada, nem a sua média do valor real que desejamos chegar. Para a segunda questão, deveremos tirar uma bolinha aleatória da primeira caixa e colocarmos na segunda. E em seguida deveremos tirar uma bolinha, tanto da primeira quanto da segunda caixa, e verificar quais são as cores dela. Como dito anteriormente, os valores achados não se distanciam muito da média numérica que pretendíamos chegar. Contudo, podemos presumir que, se o número de interações tendesse a um infinito, nós aproximaríamos cada vez mais da média numérica que desejaríamos alcançar.
Bom, para a questão 3, né, a gente tem aqui um modelo simples de análise de articulação de juntas flexíveis e várias informações sobre esse modelo com parâmetros tabelados, né, enfim. Bom, para o nosso código, né, a gente primeiro importa as bibliotecas necessárias e já lá na linha 5 a gente cria uma lista para salvar as tensões médias calculadas a cada iteração, né? Então, a gente precisa esboçar um gráfico, né, da tensão de cisalhamento média em função da distância para cada região de solda. Então, a gente vai salvar nessa variável tensões médias esses valores médios que a gente vai calcular. Então, na linha 6 a gente cria um x-array, né, que é um arranjo aqui, que é justamente a definição do nosso valor de x. A gente vai percorrer x de 0,5 a 1,5 e com um passo de 0,05. Com isso a gente vai estar envolvendo o valor do comprimento, que é 1, que foi dado no enunciado. Então a gente vai passar por esse valor. Bom, então na linha 8 a gente tem o começo do nosso laço. Então a gente vai percorrer um x for x em x array, né? Então para cada valor de x a gente vai definir, né? A gente vai criar todos os parâmetros passados no enunciado, né? Então aqui tem propriedades do adesivo, propriedades do aderente externo, né, na linha 23, propriedades do aderente interno, 33, linha 43, constantes gerais. Lembrando que para cada um desses parâmetros a gente considera, né, uma variabilidade uniforme de 5%. Para isso a gente utiliza a função random uniform. Então a gente passa o parâmetro low, o high e o tamanho. A gente vai utilizar aqui esse valor de n, né, quando a gente utiliza aqui a função random uniform, por exemplo, na linha 15, a gente passa o low, né, high e size. E o size a gente utilizou esse valor de n, que foi definido como 100. E foi uma decisão nossa, né, o número de amostras aqui, que é 100. Então, para cada valor de x, a gente vai gerar 100 amostras, né, 100 valores para cada um desses parâmetros. E vamos dessa forma, né? Então vamos continuar aqui no código. A gente chega aqui na linha 61, que é a linha que tem as equações que foram passadas no enunciado. Então a gente tem aqui essas equações, né? E com isso a gente retorna para essa variável tal, né, na linha 64, o valor calculado nessa iteração ao utilizar a equação. Dessa forma, a gente vai em tal, né, a gente tem todas as respostas, né, para essas 100 amostras. Dessa forma, então, a gente vai calcular a média dessa iteração, né, para esse valor de x nesse momento do laço. Então, a gente calcula a média desses 100 resultados, né, calcula a média, salva na lista tensões médias, na linha 68, e faz os prints aqui para organizar, né, qual a interação que a gente está. Então a gente printa o valor de x, que a gente está trabalhando nesse laço, nesse momento. Depois a média subtraída de 3 desvios padrões. Depois a média adicionada de 3 desvios padrões. Salva, printa e volta, continua no laço. Então para cada valor de x, naquele intervalo que a gente definiu, a gente vai fazer esses cálculos. Então para cada valor de x a gente está calculando essa média, né, do cisalhamento. Dessa forma, então, no final do laço, a gente vai ter salvo nessa variável tensões médias todas as médias calculadas ao longo desse for. Com isso, a gente pode plotar um gráfico que fica a partir a gente definiu que é a partir da linha 75. Então, a gente tem para cada valor de x uma tensão média e a gente vai plotando. Então, descendo aqui, né, na execução do código, a gente vê os prints para cada iteração e, por fim, o gráfico mostrando o comportamento, né, dessa tensão de cisalhamento ao longo desses valores de x. A gente vê que quanto maior esse valor de x, maior vai ser a nossa tensão.